Voltamos agora com a nossa atividade, novamente no livro de reforço, só que dessa vez de história. O que vocês vão fazer? A gente novamente vai rever o que a gente viu ontem sobre as capitanias hereditárias. Como vocês sabem, a gente viu um assunto no dia e no outro dia a gente revisa para que vocês realmente aprendam. A gente está reforçando sempre o que a gente aprendeu. Então, a gente vai novamente para o livro de reforço, para reforçar essa atividade. A gente vai fazer na página 87 e na página 88, e como eu já disse, é sobre as capitanias hereditárias, que foi os 15 lotes de terra que o rei de Portugal ele entregou para 12 donatários, e eles tinham a obrigação de cuidar daquela capitania e de fazer prosperar. Porém, ele nem todas funcionaram, nem todas deram certo, apenas duas delas deram frutos, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, que elas tinham solo fértil, que os donatários eles tinham condições de estar sempre atuando ali dentro, tendo liberdade, eles tinham condições de manter. Então a gente aí vai estar respondendo as atividades sobre as capitanias hereditárias. Primeira questão. Complete as frases e a cruzadinha. Então, a gente vai ter aí as frases faltando uns trechinhos e essas palavras que vocês vão colocar, elas têm que se encaixar na cruzadinha. Então, a primeira que a gente tem é a da capitania, da letra D. Então, as outras capitanias sofreram por não possuir solo tão fértil. Então, a gente já sabe a resposta de uma. E a gente vai estar completando da letra A até a letra D. Então, lembrando que todas as respostas elas têm que caber na cruzadinha que tem aqui embaixo. Segunda questão. Que razão levou Dom João III a doar as terras do Brasil? Por qual motivo ele resolveu criar essas capitanias hereditárias, esses lotes de terra, e doar para esses homens que tinham que ter posses, eles tinham que ter muito dinheiro, posição na sociedade para conseguir esse lote? O que é que influenciou, o que é que ele precisava o que é que ele realmente... Qual foi a intenção dele ao criar e doar esses pedaços de terra do Brasil para alguém? Terceira questão, por que os lotes eram chamados de capitanias hereditárias? Tem aí uma condiçãozinha que identifica porque porque era hereditário, porque passava de quem para quem. Aí qual é porque eles tinham esse nome de capitania hereditária. Quarta questão, vocês vão pintar todas as letras B e M e vão descobrir como eram conhecidas as pessoas responsáveis por cada capitania. Então, se tiver B e M, a gente pinta e só vai sobrar as letras que vão formar o nome das pessoas que eram responsáveis por esses lotes de terra. Terminando a página 87, a gente passa para a página 88. Na página 88 diz assim: observe o mapa das capitanias hereditárias e responda. A gente tem aí o mapa com todas as capitanias, e aí embaixo tem. Letra A. Quem decidiu adotar o regime das capitanias hereditárias? Qual o nome da pessoa que pensou em criar essas capitanias, em dividir os lotes de terra? A gente já sabe, já viu na aula de ontem quem foi o responsável, quem comandava tudo isso, e vocês vão colocar aí o nome dele. Letra B. Você identifica no mapa o nome dos estados que existem hoje? Aí vocês vão olhar aí se algumas dessas capitanias ainda existem hoje em dia. Por exemplo, a gente sabe que tem a de Pernambuco, que foi uma que prosperou. E a gente mora no estado de Pernambuco, então é um nome que ainda continua para os estados que existem hoje em dia. Vocês vão estar identificando se existe mais outra capitania que continuou com o nome e se tornou um estado. A gente tem algumas aí para vocês estarem respondendo. E aí a gente finaliza a nossa atividade. Do outro lado a gente tem outro assunto já, que é o governo geral, mas a gente não vai fazer, porque é um assunto que a gente ainda vai ver. Então não tem necessidade de vocês responderem essa parte da página, certo? Então só a primeira parte. Bom desempenho, daqui a pouco a gente volta com a resposta.